Vocês, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos utilizar o livro didático, O Aprender Sempre, volume 2, retirado no início do mês na escola. Sequência didática 1, relatos pessoais, dando voz aos sentimentos. A coisa mais importante do ser humano é a narrativa. Sem a narrativa, é como um ator no palco que não sabe o roteiro. Então, vamos falar sobre os relatos pessoais, uma narrativa que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, tá bom? É necessário criar memórias dos tempos e espaços de nossas vidas. Contar nossas próprias histórias significa estarmos no palco principal, prontos para sermos autores dos nossos roteiros e atores principais do nosso percurso. Nesta sequência didática, você vai conhecer alguns relatos pessoais, refletir sobre o que caracteriza esses textos e escrever sua própria narrativa. Por meio das nossas experiências pessoais, podemos pensar sobre e dar sentido à vida. Você está pronto para narrar e protagonizar sua história? Página 2, aula 1, relatos de uma notícia. O que vamos aprender? Nesta aula você vai ler uma notícia e alguns relatos sobre ela. Depois irá comparar esses dois tipos de texto. Então agora a professora vai fazer a leitura da notícia, que a professora pintou aqui de azulzinho, e dos relatos que a professora pintou de azul. Mundo, 5 de abril de 2019. Jovens de Moçambique falam sobre o ciclone Idai. O Idai causou destruição no país africano. Confira e saiba como ajudar. O ciclone Idai atingiu Moçambique, na África, na noite de 14 de março, passando também por Zimbabue e Malawi. Escolas, casas, hospitais, lojas, estradas e plantações foram destruídas por tempestades e ventos fortes. Também há vilarejos inteiros debaixo da água. Segundo os dados oficiais, o ciclone deixou mais de 800 mortos, 1.500 feridos e quase 90 mil pessoas sem casas. Mas, de acordo com Felipe Nyusi, presidente de Moçambique, país que concentra a maior parte das vítimas, o número total de mortes pode a 1.000 pessoas. Esse foi um dos piores desastres ambientais já vivido no continente africano, declarou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, Antônio Guterres. Cerca de 1,85 milhões de pessoas foram afetadas pelo fenômeno. Segundo a entidade, falta comida, água potável, remédios e abrigo para os sobreviventes, que também enfrentam dificuldades para fazer ligações e acessar a internet. Então esta é uma notícia, tá bom, crianças? É um texto que é uma notícia falando sobre a passagem do ciclone Idai pelo Moçambique, pelos países africanos. Aqui temos algumas informações sobre os feridos, os mortos, os desabrigados. Fala também, o estrago que o ciclone causou, o que ele destruiu. Também temos um relato, do presidente de Moçambique falando que a quantidade de mortes pode ser bem maior. E também o secretário-geral da ONU falando que esse foi um dos piores desastres que o continente africano já presenciou. Então aqui ele fala, que falta tudo para as pessoas, os sobreviventes. Falta água, falta comida, falta remédio, falta provavelmente roupas, cobertas, falta locais, para se abrigarem. Então foi uma situação bastante delicada para quem viveu esta situação. Agora vamos conferir os relatos de alguns jovens moçambicanos sobre o desastre e saiba como ajudar. Então aqui a professora vai ler o textinho que está pintado de azul. Eu nunca tinha visto um desastre desse tipo e espero que não haja mais. O ciclone não chegou à minha cidade, mas acompanho daqui o sofrimento que ele causou.
É tão triste ver uma criança sem aula, pessoas com doenças graves sem hospitais, as empresas onde nossos pais trabalhavam para sustentar a família destruídas, as estradas em que se faziam deslocamentos de produtos danificadas. É um gesto muito grande que empresas nacionais e estrangeiras apoiem Moçambique, com doações de roupas, alimentos, materiais escolares e dinheiro. Isso quer dizer que o nosso país não está sozinho. Minha escola está arrecadando doações para as pessoas afetadas. Se hoje aconteceu com elas, amanhã pode ser conosco. Devemos mostrar a nossa união como seres humanos e a nossa caridade. Isaqueldia Júlia, 16 anos, da escola secundária de Nacala, Porto, no estádio Nampula, Moçambique. Esse é o primeiro relato, agora vamos fazer a leitura do segundo relato. Estava em casa assistindo a televisão com os meus familiares quando veio a notícia sobre o ciclone. Vi destruição de casas, escolas, empresas e estradas. O ciclone deixou a cidade da beira muito mal, com falta de comida, roupa, energia e água. Espero melhoras para Moçambique. Dorteia, 17 anos, aluna da escola secundária de Nacala, Porto, no estado de Nampula, Moçambique. Então, aqui é 2 relatos, tá bom? De crianças diferentes que estudam na mesma escola, porém, onde elas estavam, né, a cidade onde elas estavam, não foi atingido pelo ciclone, mas elas estavam acompanhando tudo lá, através da televisão, do rádio, da internet. Então, elas estavam acompanhando a chegada do ciclone, a destruição do ciclone, o sofrimento das pessoas. Então, ela estava lá vivendo também toda aquela emoção, toda aquela tristeza, toda aquela angústia, junto com quem viveu pessoalmente com o ciclone. Agora, na página 3, temos uma perguntinha que a professora pintou em azul. E está escrito assim: vamos conversar sobre os textos, o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Quais aspectos o texto amarelo e o azul têm em comum e o que eles também têm de diferente. Quero que vocês analisem que tipo de texto que é, qual é o assunto tratado nos 2 textos, sobre qual é a fala das pessoas, qual que é o sentimento das pessoas, qual é o gênero do texto. Então, vamos analisar tudo isso para responder o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Agora, aula 2, entendendo melhor os relatos. O que vamos aprender? Nesta aula você vai ler mais 2 relatos dos correspondentes internacionais de Moçambique e identificar as características desse tipo de texto. Então, vamos aprofundar nas características desse gênero textual. 1. Leia individualmente os relatos de Magera e João sobre o dia em que o ciclone Idai atingiu a África. A professora novamente colocou em 2 cores diferentes, rosa e verde, e a professora vai fazer a leitura dos 2 relatos. Estava em Nacala, Porto, assistindo ao telejornal, quando soube do ciclone. Também vi comentários no Facebook e no WhatsApp. As pessoas que presenciaram a passagem do ciclone estão em uma situação terrível, sem casa, roupa, comida, eletricidade e dinheiro. Houve destruição de estradas, escolas, hospitais. Ajudamos dando alimento, água, roupa e etc. Espero que Beira se desenvolva mais. Magera, 17 anos, aluna da escola secundária de Nacala, Porto, no estado de Nampula, Moçambique. Então, este é o primeiro relato, de uma jovem, falando que estava lá presenciando também, através das mídias, a chegada e a destruição do ciclone Idai. Agora a professora vai fazer a leitura do segundo relato, que está no quadradinho verde. Moro em Maputo e fiquei sabendo do ciclone pelas notícias. Apesar de não conhecer ninguém nas áreas atingidas, fiquei muito triste e também me senti muito mal. Existem pessoas que ficaram sem nada, sem ter onde dormir.
O governo precisa criar mecanismos para se prevenir de tragédias como essa. João, 20 anos. Aqui relato de uma outra pessoa que mora em um outro local e ela também ficou sabendo da chegada do ciclone pelas notícias. Ela falou, apesar de não conhecer ninguém nas áreas atingidas, ele se sentiu muito mal com aquilo, ele ficou angustiado, ele ficou triste com a notícia de que tudo estava sendo destruído. E ele pensou nas pessoas, né, que ficaram sem um teto para dormir. E ali até reforça, o governo, né, tem que criar estratégias para prevenir esse tipo de situação, para estar pronto para esse tipo de situação. Então, são 2 relatos diferentes, onde cada um colocou seu ponto de vista, colocou, né, o que mais eles pensam sobre a tristeza, o sentimento dele com essa tragédia ambiental. Agora, página 4. Com seu grupo, lê a definição e de relatos de memórias trazidas pela Wikipédia. Então, a gente vai fazer uma leitura aqui agora do gênero, das características desse gênero textual. Chama-se relatos de memórias ao gênero de literatura em que o narrador conta fatos da sua história. É tipicamente um gênero do modo narrativo, assim como a novela e o conto. Porém, essa classificação é predominantemente atribuída a histórias verídicas ou mesmo baseadas em fatos. Diferencia-se da biografia, pois não se prende a contar a vida de alguém em particular, mas sim de narrar suas lembranças. Então, o texto, né, relatos de memórias, todos os textos que nós vimos, tá bom? Tirando o primeiro do quadradinho amarelo, todos os outros são relatos, tá bom? Relatos das pessoas contando a experiência de ter vivido aquele dia. Por onde assistiu, qual foi o sentimento, do que aconteceu. Então, são relatos da memória delas. Então, elas vão estar narrando, contando sobre o acontecimento, tá bom? A gente fala bastante de narração em contos, em fábulas, então vocês conhecem um pouquinho o que é narração. Só que ao contrário desses outros gêneros, o relato de memórias, ela se baseia, tá bom? Nas histórias verídicas, nos fatos que aconteceram, nas lembranças daquela pessoa. Diferente de biografia, porque biografia conta de uma pessoa específica. O relato de memórias não, ele pode contar de uma situação, de algo que viveu, às vezes não foi com ele, mas ele presenciou de alguma forma, que foi o caso de todos esses relatos das crianças, tá bom? Dos jovens. Então, isso caracteriza esse gênero. Agora vocês vão responder na 3. Após a leitura e análise da definição, reflita. Os relatos de Moagem e João podem ser classificados como relatos de memórias? O que faz você afirmar isso? Então, o textinho que a gente viu, né, na página anterior, que a professora também colocou em 2 cores diferentes, rosinha e verde. Vocês podem dizer que aqueles 2 textos, aqueles 2 relatos, são relatos de memórias? O que faz você dizer que é ou não é? Crianças, essas são nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, chama a professora que eu vou estar auxiliando vocês, tá bom? Então, aguardo evolutiva. Muito obrigada pela atenção e até amanhã.